Olá pessoal, depois de alguns dias, né, a gente não tinha gravado, nós voltamos novamente com o seu podcast, seu programa Balanço Regional, onde que nós discutimos ideias, trazemos notícia com responsabilidade e debatemos também assuntos da nossa comunidade, da nossa cidade. Nós já tivemos ele aqui uma vez e ele está de volta. Nós recebemos hoje o nosso amigo Lisanildo Rodrigues. Eu queria aqui saudar com boa noite, ou um bom dia, ou uma boa tarde, seja a hora que a pessoa ouvir, né? Exatamente. Seja bem-vindo, irmão. Eu que agradeço mais uma vez aqui o seu honroso convite e me sinto já em casa, né? Pois já é a segunda vez que estou aqui e se voltei é porque agradei, né? Então, muito obrigado mais uma vez pelo convite aqui no nosso Balanço Regional. Estamos aqui à disposição, meu irmão. Vamos juntos. É isso aí. Com certeza, até hoje foi o nosso podcast que mais deu audiência, né? E nós temos uma alegria de poder recebê-lo aqui e você sempre está defendendo a comunidade, sempre está trazendo um assunto que as pessoas nem sabem, está trazendo, nos informando e também cobrando, né? Então isso é muito bom. Eu já falei que você é pai de 4 filhas, né? Casado há um pouco da minha vida já. Isso. E hoje nós vamos... o nosso tema de hoje é análise crítica e propositiva sobre os desafios da cidade. Que não são poucos, meu amigo, haja vista. Realmente são muitos, né? E eu queria começar, aqui, a gente já tocando num assunto aqui sobre a infraestrutura e transporte da cidade, né? São coisas que ainda estão aquém, né? Muito aquém, muito a desejar ainda para uma cidade do porto de Valparaíso de Goiás, né? Que a gente sabe que ela está entre as 10 maiores do estado de Goiás. Não só em população, mas também em arrecadação de recursos, né? É uma cidade importante no estado de Goiás e no Brasil, pode-se dizer também. Muito bem, Zanildo. E eu queria começar falando sobre a erosão na BR-040. Um problema grave que afetará milhares de motoristas caso essa tragédia anunciada ela aconteça. Como você enxerga a responsabilidade dos órgãos públicos nesse tipo de ocorrência? Há algum projeto realmente para resolver esse problema permanente? Aquela erosão no final das chuvas desse ano, né? Podemos dizer que foi no final das chuvas deste ano já. Sim. Ela nos causou, de certa forma, até um pânico na comunidade, né? Na cidade e principalmente nos usuários da BR-040, né? Que essa BR-040 ela sai do Rio de Janeiro para Brasília, né? Ou vice-versa. É um dos grandes eixos do Brasil, a BR-040. É importantíssimo para o desenvolvimento de toda essa região e do Brasil por um todo, pode-se dizer. Recentemente, há uma semana atrás, começou-se uma obra paliativa, né? Obra paliativa que estão dizendo que vão gastar 9 milhões de reais, estão chamando de obra paliativa, né? Eu queria ver, depois da conclusão dessa obra, para não ter aqui formular aqui um juízo aqui, que realmente não venha ser aquilo que está sendo posto em prática, né? Mas iniciou-se uma obra naquela erosão, né? Inclusive tem máquinas trabalhando hoje, possivelmente amanhã também tenha, né? E vamos aguardar o resultado dessa obra. E vamos aguardar principalmente a chuva quando vier. Porque, na verdade, aquela obra não foi feita a diminuição da drenagem de água. Ela vai continuar recebendo a mesma água. O que vão se fazer ali, ao meu visto ali, é alguns degraus para amortecer a queda da água. Não sei se você lembra, quando você vai lá para o Gama, ali, para o Pedregal, à sua direita, daqui para lá quando você vai, se você olhar já naquela subida do Novo Gama, tem um degrau que vem de Santa Maria. Que vem desacelerando a água. É o que está sendo proposto de fazer ali, ainda como uma obra paliativa, que foi o que foi feito, que está sendo anunciado pela administração pública, com recurso do governo federal, do DENIT, né? E está sendo construída essa obra lá agora. Vamos aguardar a chuva, vamos torcer para que dê certo, porque a gente quer o bem da cidade, quer o bem das pessoas, como você mesmo falou, a gente é uma tragédia anunciada, então vamos torcer e vamos
pedir o empenho das administrações públicas, dos órgãos competentes, que venha realmente sanar aquela situação. Muito bem, Zanildo. E a gente vê que realmente é um perigo ali e se isso acontecer, vai nos deixar ilhado por parte de alguns estados. Eu prefiro nem pensar nessa hipótese, sabe? Porque vai ser um transtorno gigantesco nessa região nossa. Isso. Eu lembro, Zanildo, que eu não sei como é que está o andamento, não acompanhei mais, Pedregal. Né? Pedregal tem um problema do mesmo jeito, só que não é na beira, né? Não. É perto do bairro. É no final do bairro lá. Pelo que eu vi, foram feitos alguns procedimentos lá e foram feitas algumas intervenções por parte do Poder Municipal, em parceria também com o governo federal, o governo estadual. Eu acho que foi diminuída a erosão lá. Eu não sei como é que ficou o término da obra. Eu não andei por essa região esses dias agora, né? Mas deu uma amenizada boa na situação lá, né? Sim. E aqui... Essa região nossa aqui, o solo é muito frágil, né? E quando você tira a camada, quando você tira a vegetação, que é que protege o solo, porque aqui é um aramito muito grande nessa região nossa aqui, o solo é muito frágil, né? E quando você tira a camada vegetal de cima, você expõe a terra e aí vem as erosões, que é o que está acontecendo. O Valparaíso não tem só aquela erosão, o Valparaíso tem várias erosões. Aqui do lado, quando nós estamos aqui do lado, no final aqui da linha trem, nós temos vários aqui. Inclusive, o pessoal que está nos assistindo pode entrar no canal e procurar, que eu filmei isso também. Filmei e coloquei. Realmente está se iniciando ali uma erosão. Já iniciou. Já tem propriedade ali que já está correndo risco. Isso. Né? Então, realmente não é só essa aí. E se é só algo paliativo, isso nos preocupa, né? É isso que eu falei para você. Vamos aguardar o término dessa obra para a gente fazer um juízo de valor da forma adequada que tem que ser feito, né? Para não dar aqui, depois vir, né, de forma que não vem dar a informação correta, né? Sim. Até mesmo porque não foi feita a explanação, a comunidade não soube qual é o projeto que está sendo aplicado ali, de que forma está sendo executado o projeto, né? A gente não teve acesso a esse projeto, também não foi divulgado o projeto para a comunidade, apenas que tem uma máquina trabalhando lá, né? Algumas máquinas trabalhando lá na confecção desses degraus, né? Sim. Falando nisso, a gente já também vai entrar no assunto do transporte, né? Transporte público. Em Valparaíso, né? A população ainda sofre com transporte precário, ou o transporte público de fato, Lisanildo? O que poderia ser feito de forma efetiva para mudar esse cenário? Nós temos duas situações aqui. Nós temos o transporte público municipal, que é de competência do governo municipal, que é uma promessa de campanha do atual gestor, né, que ia melhorar o transporte público municipal na nossa cidade. Iniciou-se um projeto chamado Vai de Val, colocou-se alguns ônibus na cidade que não era um ônibus novo. Até hoje eu não entendi como é que essa empresa está rodando na cidade, quem de fato está administrando esse processo, esse transporte público municipal, porque eu não vi nenhuma confecção, nenhuma licitação para contratar uma empresa, ou não sei como é que foi feito esse convênio com essa empresa. Eu sei que tem 10 ônibus rodando na cidade. De vez em quando você vê algum usuário, né, alguma pessoa que usa esse transporte público municipal tirando foto de ônibus quebrado, porque na verdade esse foi feito um arranjo, né? Inclusive aqui no próprio bairro Ipanema, tinha um ônibus que entrava aqui 3 vezes por dia. Já faz vários meses a população está reclamando porque isso não está mais entrando aqui, né? Porque na verdade, desde o início que eu falei, esse transporte está errado, da forma como foi feito, quem a empresa está administrando essa concessão, não foi feita uma licitação, nem nada parecido com isso, entendeu? Então o que está acontecendo? O que tem que ser feito de direito é esclarecer qual é a real situação. Só que até isso não foi feita uma propaganda gigantesca desse transporte, mas de fato, de direito, ele não está atendendo a comunidade como deveria atender. Até mesmo porque Valparaíso são 59 bairros. Você imagina 10 ônibus rodando numa cidade de 220 mil habitantes. Vai atender de que forma? Vai atender somente as redes sociais, né, para like, que acho que é isso que se busca esse transporte municipal hoje aqui em Valparaíso de Goiás. Muito bem. Agora, a outra questão é o ônibus interestadual, né, que é o transporte
faz esse transporte todo na nossa região metropolitana do entorno do Distrito Federal. No dia 6 agora vai se encerrar os 6 meses de prazo que foi dado para as empresas quando elas subiram a passagem lá no mês de fevereiro. E aí foi feito todo um barulho dos políticos da nossa região mais uma vez, pedindo esses 6 meses para que a passagem não subisse, que iam resolver essa situação. Até agora, meu amigo, ficou também só na promessa. Eu não sei de que forma que vai ser que a população vai ser atendida depois do dia 6, mas se prometeu aí um subsídio, até mesmo para custear uma parte do transporte, da passagem, que já é cara hoje, mas de fato de direito também ainda não saiu do papel. Até recentemente eu vi uma matéria na CBN Brasília, falando exatamente disso, que o governo do Distrito Federal não mandou esse projeto para a Câmara Legislativa, assim como o governo estadual do senhor Ronaldo Caiado também não mandou esse projeto para a Câmara Legislativa do Goiás, porque os dois estados, tanto o Distrito Federal como o estado do Goiás, iam se juntar e formar uma parceria para subsidiar o transporte interurbano do estado do Goiás para Brasília. Só que, de fato, de direito certo também, até agora não aconteceu. E esse subsídio era em torno de 64 milhões de reais. Ou seja, não é pouco dinheiro. E o governo não pode se dispor esse dinheiro se o projeto não estiver aprovado na Câmara Legislativa, tanto do Distrito Federal como também do Estado do Goiás, porque lá na frente eles vão ter que prestar conta desse dinheiro. E para prestar conta desse dinheiro tem que ter a autorização das bancadas, tanto distrital como estadual. Muito bem. E voltando no assunto do transporte municipal aqui dentro, assim como veio e foi. Vai de mal, ele foi. Só não veio. Né? Então, assim, tá nessa situação ainda. Não está legal, não, meu amigo. O transporte municipal do nosso bairro está totalmente além daquilo que se esperava numa promessa de campanha. Ficou apenas na promessa. Foi. E o que acontece é que houve divulgação nas redes sociais, mas local aqui mesmo, não teve um carro de som, não teve nada anunciando. Pelo menos eu não vi, né? Só para você ter ideia, não é nem carro de som, nem itinerário, que é uma coisa básica, simples, que deve ser o primeiro a ser mostrado, divulgado para a população, até hoje não tem. Ou seja, você não sabe que horas que o ônibus passa na Itapaé, você não sabe que hora que o ônibus passa na frente do Cais, se esse ônibus está indo para a UPA, se esse ônibus está indo para o Hospital do Céu Azul, que hora que ele sai da Esplanada 5, que hora que ele sai do Valparaíso 2, se ele passa no Jardim Oriente. Não tem esse itinerário com esse horário, como se tinha antes, né? Quando se tinha aquela concessionária que administrava a cooperativa. Sim. Que nós já tivemos a cooperativa com 32 anos, ou seja, em 2016, 2014, 2012, tinha-se 32 anos rodando em Valparaíso, micro-ônibus, e atendia muito bem a nossa população. Hoje, com 10, uma cidade que de lá para cá aumentou para mais de 60 mil habitantes, dá para entender isso. O número de bairros cresceu, a cidade se expandiu. Condomínios de todas as naturezas. Entendeu? E aí, até agora, o que tem é isso: um transporte que, na verdade, só vai, não vem. Vai de Val, mas vir de Val não vem. Não vem, não. Então, as pessoas já estavam acostumando, né, mesmo dessa forma, com essa deficiência, e sentiram falta, né, porque quando as pessoas estão acostumando, se tira e sem dar nenhuma explicação. É porque, tipo assim, era um projeto piloto, né? A esperança que se tinha é que ele ia se expandir. Só que não foi isso que aconteceu, né? Mas falando nisso, vamos agora para mais um assunto. Eu gostaria de falar contigo isso, porque você é um aspirante à Câmara, né? Então, e você tem estudado essa questão, tem acompanhado de perto, né? É verdade. E eu queria saber de você sobre a Câmara de Vereadores. Como que você avalia a atuação dos vereadores de hoje em Valparaíso? Existe, de fato, um compromisso com a população ou uma omissão, ou seja, uma omissão ou uma atuação tímida? Como é que está acontecendo? Eu acho que hoje a Câmara de Valparaíso ela passou por 2 testes muito grandes, né? Essa nova legislatura, a gente já falou no pleito passado, né? Que hoje nós temos 7 vereadores que não tinham sentado na cadeira de vereadores, né? Sim. E aí 2 se reelegeram, 4 se conseguiram voltar, né? Tem essa matemática toda aí.
ela passou recentemente por um teste, né, que foi o plano de carreira dos servidores municipais, e saiu muito mal avaliada. Eles encerraram as sessões, né, encerraram as sessões no mês de julho, né, para fazer o seu recesso, mas de imediato se convocou 2 sessões para aprovar um plano de carreira desastroso para o servidor público. E já vamos falar sobre isso também. Desastroso para o servidor público municipal, né? Mas eu vejo ainda que a nossa Câmara de Vereadores, do ponto de debate, do ponto de defender o cidadão de Valparaíso, do ponto de mostrar novos projetos, trazer algo de novo para a nossa comunidade, nesses últimos 6 meses, senhores vereadores, vocês me desculpem, mas é o que eu sinto e é o que a população fala na rua. Até agora vocês não mostraram ao que vieram. Tudo bem, vocês têm mais 3 anos e meio para provar o contrário. E eu vou torcer muito para que isso venha acontecer na nossa cidade, porque a nossa cidade necessita muito de vereadores atuantes, vereadores que fiscalizem o executivo, porque o principal papel de um vereador é fiscalizar o executivo. E nesses últimos 6 meses, eu não vi uma ação nesse sentido. Eu torço muito para que isso mude daqui para frente. Mas vamos aguardar, vamos cobrar, vamos fiscalizar, vamos estar prestando atenção, né? Porque aqui a gente não quer ser omisso. A gente quer que vocês atuem em benefício da nossa comunidade. E a gente está cobrando, e a gente vai vendo, vai prestando atenção e vai falando. E a gente não tem medo de dar o nome às pessoas também aqui não, tá bom? Então qual é o risco para a população de uma Câmara fraca, de uma legislação fraca dessa forma? É um risco muito desastroso, entendeu? Uma Câmara que não olha para o município, que não fiscaliza o recurso da educação, que não fiscaliza o recurso da saúde, que não fiscaliza o recurso da infraestrutura, do desenvolvimento social, todas essas pastas que eu falei aqui, e além de outras, você viu como é que é tratado o meio ambiente de Valparaíso de Goiás. Até hoje eu não vi um vereador da nossa cidade defender a bandeira do meio ambiente. Não tem. Até hoje, os nossos córregos, as nossas nascentes são tratadas da forma que a iniciativa privada quer, da forma que o projeto do prefeito quer. Então você vê que você não tem um vereador que atue nessa área. É necessário que você também veja de que forma que esses vereadores defendem uma qualidade de vida melhor para a nossa população. Não tem também um vereador que defenda essa qualidade de vida. Então, o que está acontecendo? Uma Câmara inoperante é um mal quase que irremediável para uma cidade. E Valparaíso, há muito tempo, vem sofrendo com isso. Porque, nesses últimos anos aí, o que se viu foi uma Câmara totalmente omissa, entendeu? Totalmente refém do Executivo. E a cada ano que se passa, a qualidade do debate, a qualidade da vida do cidadão de Valparaíso vem ficando em segundo plano. E o que a gente quer não é isso, a gente quer exatamente o contrário. A gente quer ver vereadores aguerridos, que defendam as suas comunidades, que defendam a cidade por inteiro. Mas, infelizmente, nós não estamos vendo isso acontecer. Já visto pela última sessão que a gente viu aí do plano de carreira dos servidores, entendeu? Foram 13-0, meu amigo. Caramba. Entendeu? Isso é triste. Põe a mão na consciência, e em detalhe, muitos desses vereadores têm parente trabalhando no Serviço Público Municipal de Valparaíso, nem para isso eles olharam. É uma covardia, né? Você mencionou em outra ocasião a falta de oposição política na cidade. O que significa na prática para o morador e como você acabou de falar, para os servidores, seja quem for? Meu amigo, o debate político ele é feito sempre olhando para as pessoas. O político que se preza, ele governa olhando para a necessidade das pessoas. Hoje em Valparaíso, infelizmente, nós não temos uma Câmara que faça esse tipo de debate. E o pior ainda, nós não temos uma oposição. Na verdade, nos últimos 8 anos, nós não tivemos oposição em Valparaíso de Goiás. Haja vista que o prefeito, dos 13 vereadores que nós temos aqui hoje no município, ele conseguiu eleger 11
uma maioria muito expressiva. E nas últimas votações que a gente viu na Câmara de Vereadores de Valparaíso, os 13 votos foram dele. Ou seja, uma Câmara inoperante, uma Câmara que não tem, não traz um conhecimento, não demonstra um debate, não tem uma fala que defenda de fato o cidadão, a não ser o interesse do Executivo. E isso é muito ruim, porque uma oposição que se preze, ela é saudável no sistema democrático. Haja vezes que se você vê por aí pelo Brasil, até mesmo a nível nacional hoje, como é que se comporta a oposição no Brasil, como é que se comporta a situação, eles conseguem fazer um balanço, entendeu? Um balanço do que está sendo votado ali, do que é bom para a comunidade, do que é ruim para a nação. E isso aqui em Valparaíso, nos últimos anos, isso não tem acontecido. Uma Câmara totalmente refém do Executivo. Eu queria saber eu queria entender, até vou procurar alguns vereadores, o que está acontecendo com a nossa cidade. Por que, de certa forma, de um tempo para cá, a oposição tem encolhido tanto em Valparaíso de Goiás? Porque não há uma defesa de fato de direito das questões que dizem de comum da sociedade. Realmente é o que se vê, né? E é lamentável, porque isso, como você falou, é danoso, né? Mas e sobre as chamadas obras fantasiosas ou midiáticas? Como você vê e define o termo? E o que temos visto em Valparaíso, será se encaixa nisso? Temos exemplos de obras mal planejadas, inacabadas ou apenas midiáticas? Isso existe? Existe, eu posso citar aqui várias para você. Você imagina a UPA de Valparaíso. Ela foi reinaugurada agora, que chama reinauguração. Na verdade, ela foi fechada. Eu não entendo por que ela foi fechada com a reforma daquela situação. Mas ela passou por uma reforma agora, mas antes dela ser reinaugurada, ela ser reaberta depois que a reforma ficou pronta, ela foi permitida umas 4 vezes essa reinauguração. Isso daí é uma forma de uma obra mediática. Se você tem 4 vezes mostrando 4 datas diferentes da inauguração de uma obra, isso é uma obra midiática, né? Sim. Uma coisa que me chamou muita atenção, eu já fui lá na UPA, quando você chega numa repartição pública, qual é a principal parte da repartição pública? É a recepção, né? Sim. Uma UPA daquele poste ali, a sua recepção, ela foi diminuída, o espaço onde acolhe as pessoas na recepção, em quase 40%. Eu não sei se você já foi lá antes. Já não era grande, né? Já não era grande. Por se você for ver lá agora, você vai estranhar como é que eles conseguiram diminuir a recepção. Antes, aquela recepção ali cabia em torno de 40, 35 pessoas. Pois eu lhe digo aqui que 20 pessoas na recepção da UPA hoje enche ela. Entendeu? E aqui me estranhou muito a forma como foi desenhada a recepção da UPA ali no Parque Marajó. Entendeu? Porque se é uma rua para acolher as pessoas, porque a recepção de um hospital, de um posto de saúde, ele já tem que acolher as pessoas ali, porque as pessoas vão chegando, uns menos doentes, outros mais doentes, uns com casos menos graves, outros com os casos mais graves, mas é na recepção que você acolhe as pessoas. E muito me estranhou aquela situação. Você falou de obras mediáticas. Nós temos hoje um exemplo clássico aqui em Valparaíso do viaduto, que ele vai ligar o Valparaíso 1 ao Valparaíso 2, ali onde fica aquela passarela amarela da Itapará e o Jardim Oriente do outro lado. Aquele viaduto ali, meu amigo, já foi feito 3 datas diferentes da inauguração daquele viaduto. E sabe lá quando vai ser? E a última data foi agora no dia 5 de maio, 25 de maio. Agora a obra está totalmente parada, está paralisada. Foi removido do canteiro de obra todos os materiais da empresa que estava construindo aquele viaduto antes. Por quê? Porque o governo municipal, alegando que não tem dinheiro para pagar e custear o resto da obra, transferiu a obra para o DENIT. Assim como está sendo feito hoje pelo DENIT, a questão da erosão lá na BR-040, o viaduto que estava sendo construído pela prefeitura, segundo a prefeitura, com a emenda de alguns parlamentares, foi devolvido para o DENIT, foi repassado para o DENIT. Agora vamos aguardar para ver de que forma é que o DENIT vai licitar essa obra ainda para dar seguimento à construção do viaduto.
Outra obra também que você viu que a gente foi explorada muito bem pelo governo municipal, e principalmente na questão eleitoreira, foi esses 2 viadutos do Ipanema, que prometia-se que a gente ia para Lusiânia até Valparaíso sem passar pela BR-040. Sim. Foi feita a inauguração de no ano passado, no final do ano, ainda com muito transtorno devido àquelas enchentes, com uma cobrança muito forte da população pela passarela para pedestre e para ciclista, que até agora também não saiu até agora. Não. E a drenagem de água, porque ali fica um bolsão de água gigantesco também. O carro não consegue passar. Não consegue passar nem pedestre, nem ciclista, nem automóvel. Também, daqui a uns 3, 4 meses, começa a chover e vai voltar o mesmo caos, porque até agora não foi feita nenhuma obra para reparar aquela situação. Logo em seguida, depois da Avan, falando nessa obra imediata, que são 2 viadutos, até agora o viaduto está sem acesso. Recentemente foi feita uma parceria, se eu não me engano, com a Paula Otávio, foi feito do viaduto subindo no rumo da Avan, um pedaço, acho que de 800 metros de asfalto que faltava, né? O restante, para ligar o Parque Marajó lá, está parado, no meio do mato, do mesmo jeito. Ou seja, é um viaduto que não dá acesso a lugar nenhum até agora. Aí leva as pessoas realmente crer que foi uma obra eleitoreira, não tenho sombra de dúvida disso, até mesmo da forma como ela foi planejada e executada, porque se prometia uma passagem para pedestre, se prometia uma passagem para ciclista, e a gente viu que nenhuma dessas coisas foram feitas. Se tinha a ideia de tirar aquela fazer a drenagem de águas pluviais daquela região, também não foi feita. Então, você vê, foi uma obra que foi feita, iniciou-se no mês de maio, já no final da chuva, a eleição foi em outubro, não tinha chovido o suficiente para mostrar os defeitos que ia causar a obra, e aí veio a eleição, começou-se a chover, e aí, de fato, mostrou a qualidade da obra. Inclusive você levou um palhaço lá, né? Eu contei um palhaço aí também. Você pegou o palhaço, levou lá e falou a verdade, né? O palhaço foi muito mais sincero do que os políticos. Foi, é isso mesmo. Ô, meu irmão, então, realmente a coisa precisa se levar mais sério. Né? Eu falei para você, política é algo muito sério, ela mexe e ela envolve a vida das pessoas, né? Ela define o rumo de uma cidade, define o rumo das pessoas, e a política, quando ela é tratada com seriedade, com honestidade, ela faz toda a diferença na vida do cidadão. E o que a gente vê parece que tudo que é feito é para deixar o cidadão lá de fora. Como você falou, a UPA, né? Diminuiu-se o espaço. A recepção, achei muito estranho. A pessoa chegou doente, meu irmão. Olha, eu vou aqui, eu passei por algo pessoal. A gente vai falar sobre essas questões aqui, mas eu já quero adiantar. Eu passei por algo, eu passei mal no meu trabalho, fui levado a um posto de saúde, qual você já fez algumas filmagens lá em frente, reclamou sobre algumas coisas. Cheguei lá sem ver, estava cego, passando mal, e fui levado pelas mãos dos outros. Cheguei lá, os profissionais, boa vontade, lutaram lá por mim, medindo aqui, vendo a saturação, vendo aquilo outro, me sacudindo, porque não tinha remédio, não tinha pessoas para me atender e nem equipamento. Aí de lá fomos para o CAIS. Chegou no CAIS, o médico nem colocou a mão em mim, nem um estetoscópio que para medir, para ouvir o pulmão, ouvir o coração, ele não colocou. E outro, os médicos de hoje são médicos tudo novos, não têm experiência, porque os de experiência não querem vir para cá, né? Não querem ficar aqui, e eles acabam contratando os novos sem experiência. O camarada fica aqui, só pode ser no Google, porque daqui eu fiquei de lá, e ele no computador aqui, e não colocou nem a mão em mim, e só perguntou o que eu tinha, e eu perguntei no final, ele disse, não, você está bem. Olha, se eu nunca tinha passado mal daquele jeito, estou bem. Então, quer dizer, está uma pouca vergonha isso aí. Né? Eu perdi uma filha no hospital de Céu Azul. Negligência médica, né? Então, vamos pôr a mão na consciência, né? As pessoas estão sendo colocadas de fora. Como é que é democracia? É o povo que manda? Não, não está sendo assim. O povo está sendo esquecido.
povo estão deixado do lado de fora. A minha esposa teve que filmar também um dia desse, lá no CAPS. Eu lembro. Né? Por quê? Porque não tinha atendimento. O meu filho é autista, não só o meu, eu não estou falando por conta do meu, mas que são muitos, a demanda é grande e não tem médico, não tem remédio. No momento ele não está sem remédio que eu estou comprando, porque não estaria sem remédio. Então, o que eu posso dizer de uma administração dessa? O que as pessoas vão falar de uma administração dessa? Então a gente não tem como louvar, não tem como a gente bem dizer, mas sim colocar a verdade aqui. Eu não estou dizendo coisas que aconteceram com os outros. Foi comigo. Foi comigo que aconteceu. Então, eu acredito que a nossa administração tem que mudar essa questão. Né? E aí entrega a saúde ainda na mão de outros para a administração. Eu não entendo um trem desse. E aliado a tudo isso que você está falando, nós não podemos deixar de falar aqui que a secretária de saúde é a mulher do prefeito. E você vê a quantidade de postos de saúde que até, se não me engano, são 27 no município ao todo, que estão entre UBS, UPA, Hospital, CAIS e PSF. Uma grande maioria desses postos de saúde, onde faz o atendimento básico da saúde do município, estão ainda sem diretores, ou seja, estão sem coordenação. Aqui, por exemplo, nós moramos aqui no Ipanema, aqui tinha todo um quadro clínico diferenciado na nossa comunidade e nós não temos um farmacêutico, que eles alegam que não estão distribuindo remédio na comunidade, não tem de saúde, porque não tem farmacêutico. É claro, se demitir o farmacêutico, ninguém vai trabalhar de graça. Eu quero perguntar ao prefeito se ele está com o salário dele em dias. Se ele não tiver com o salário dele em dias, então, com certeza, ele vai sair do emprego da prefeitura e vai arrumar outro emprego. Agora, se você não coloca um farmacêutico para distribuir remédio, ou seja, fala que não está distribuindo remédio porque não tem farmacêutico, meu amigo, você quer quantos currículos de farmacêutico para você contratar um para colocar aqui no posto do Ipanema para distribuir o remédio da forma adequada para as pessoas? Porque muitas dessas pessoas dependem desse remédio, dependem desse atendimento aqui da nossa comunidade, depende de uma troca de uma receita, depende de fazer aqui um pré-natal, depende de toda essa situação, de toda essa logística. Agora, dizer para a comunidade que não está distribuindo remédio porque não tem farmacêutico numa região grande que nem essa nossa aqui, não cola. É preciso que ponha a mão na consciência. Onde há distribuição de remédio, há uma demanda, há uma necessidade muito grande. E você não pode fazer isso, você não pode reprimir isso. Esse reprimento aí é em função de quê? Por que está se guardando esse dinheiro? Porque até agora eu não vi o governo municipal falando que não está recebendo os repasses do governo estadual, que não está recebendo o repasse do governo federal. Por que esse dinheiro não está sendo gasto da forma adequada? É necessário que ponha essa mão na consciência. E quando a gente fala de não ter uma oposição no município, é que não vem um vereador falar a voz da população e pela necessidade da população. É essa oposição que a gente sente falta na nossa cidade. É de pessoas que tenham compromisso com a população mais carente, com a população que realmente necessite de ter uma voz ativa, porque a voz, a caixa de ressonância de uma comunidade, de uma cidade, é a Câmara, é o Legislativo, não é o Executivo. O Executivo vai executar o orçamento, o Legislativo vai fiscalizar o orçamento que está sendo executado. E nós não temos essa oposição, infelizmente, nós não temos essa voz de fato, de direito, que nos defenda a nossa comunidade e a nossa cidade. Enquanto isso, nós passamos pela carência, né, dos insumos, dos profissionais, né, que poucos, na maioria das vezes, são poucos valorizados, né? Então, aqueles que atendem, né? E muitos com muito boa vontade, que no dia que eu estive lá, eles atenderam com muito boa vontade, só que eles não tinham o que fazer, porque não tinham... Eu já vi relatos de técnico de enfermagem do caso que tem dias que lá não tem seringa para aplicar uma injeção na coisa pessoa. Feia, né? Isso é decadente. Demais. Então, e sobre o plano de carreira dos servidores, que eu falei que a gente ia falar,
Há algum avanço que está faltando? O que aconteceu de fato? O que aconteceu assim foi que o prefeito mandou um plano de carreira, mudando o sistema jurídico do município, né? Algumas benefícios que os servidores tinham, principalmente uma das áreas mais afetadas no nosso município foi a educação, porque também é a maior pasta do município, né? Onde tem a maior quantidade de concursados, servidores concursados do município, onde foi a mais afetada, né? Eles tinham, por exemplo, uma regência de classe de 25%. Essa regência de classe ela foi incorporada ao salário. Com isso, só para dizer como é que é a maldade, né? Com isso, o piso, o salário do professor aumentou, porque existe um teto, né? Aí eles recebiam esse teto e mais esses 25% de regência de classe. Eles incorporaram a regência de classe ao salário do servidor, do professor, por exemplo, né? E com isso o salário do professor subiu acima do teto. E eles vão alegando hoje que só vão pagar um aumento de salário para o servidor, o professor, quando esse teto voltar a se estabilizar de novo. Ou seja, como está acima do teto o salário hoje, eles vão passar aí quantos anos? Aí 5, 6 anos sem dar aumento para o professor. Se tiver R$1 acima, já não. Nós estamos cumprindo aqui o teto. Isso eu acho isso de uma maldade muito grande, né? Fazer isso com o professor, a já vê que uma das categorias que mais apoiou a atual gestão aí hoje, né? E aí isso realmente foi um soco na boca do estômago mesmo do servidor municipal. Uma covardia. Além disso, outras funções do município, que se tinha concurso público não vai ter mais, para merendeira na escola não vai ter mais concurso público. Eles tiveram uma série de mudanças. Vamos aguardar agora como é que o sindicato do município vai se comportar diante dessa demanda agora que está no município, né? Eu não tenho conversado muito com o pessoal do sindicato, mas eu estou torcendo para que o sindicato do servidor público municipal de Valparaíso tome a devida providência. Não pode deixar isso passar em branco, né? Tem de judicializar esse plano de carreira que foi votado na Câmara de Vereadores. Até mesmo, meu amigo, porque esse plano de carreira ele foi votado tão rápido a toque de caixa que a gente não sabe nem de fato e de direito o que foi votado. Porque se votou esse plano de carreira, poucas pessoas tiveram acesso, votou, aprovou, sancionou e já vamos tocando barco. Entendeu? Ou seja, não teve debate nenhum na Câmara, não foi ouvido partes nenhuma. Eu lembro que no dia da votação, eu até estive na Câmara, as portas estavam fechadas, o número das pessoas, dezenas de centenas de pessoas lá fora tentando entrar, mas alegava-se que não tinha mais espaço físico para caber ninguém mais dentro, e ficou uma grande multidão de pessoas lá de fora, né? E lá os vereadores aprovaram por unanimidade, 13 votos a 0, um plano de carreira desastroso. Enquanto que os municípios ao redor de Valparaíso estavam dando aumentos de salário, o de Valparaíso estava congelando o salário do servidor municipal. Isso é uma grande covardia, né? Mas olhando para isso, a gente não esquece que na hora de arrecadar, é muito bom, né? Hoje eu vi algo, né, que a vereadora de Goiânia, sobre a taxa de lixo. Você pode comentar sobre isso aí? O que aconteceu? Recentemente, não recentemente, mas recentemente, a implantação da taxa de resíduos sólidos no município de Valparaíso de Goiás. Taxa essa que foram aprovada nos dias 20, 21 e 22 de dezembro do ano passado, já para entrar em vigor esse ano. Mas só que se nenhum critério foi usado naquela taxa de resíduo sólido. Só para você ter uma ideia, em Valparaíso hoje, se eu não me engano, são 23 mil famílias que recebem do governo federal o Bolsa Família, né? Algumas famílias têm pessoas com BBC em casa. E essas pessoas que recebem, que estão inscritas no CAD único, elas têm que ser isentas da taxa de resíduo sólido. Está lá na lei e isso não está sendo respeitado. Ou seja, foi aprovada a toque de caixa também essa taxa do lixo, entendeu? Não teve debate nenhum na sociedade. Até hoje não se sabe de que forma que vai ser aplicado esse recurso. Há uma expectativa hoje de uma arrecadação de mais de 4,5 milhões
por mês dessa taxa do lixo na nossa cidade, enquanto que o município gasta pouco menos de 2,5 milhões com a coleta do resíduo sólido do lixo das residências de Valparaíso. Ou seja, uma sobra hoje de mais de 2 milhões de reais. Pode haver uma sobra hoje nessa taxa do lixo de mais de 2 milhões de reais. E de que forma é que esse dinheiro vai ser aplicado, de que forma que esse dinheiro vai ser devolvido para o cidadão de Valparaíso em benefício desse recurso para a nossa comunidade. Vai ser implantado uma coleta seletiva. De que forma é que esse dinheiro vai ser aplicado? Não se tem ainda uma resposta por parte do executivo da nossa cidade, do prefeito de Valparaíso de Goiás. O que está se fazendo aí é que algumas pessoas da comunidade estão começando a se mexer, estão investigando de que forma de direito é que essa taxa do lixo está sendo arrecadada em Valparaíso de Goiás. Recentemente a gente viu que uma vereadora de Goiânia, né, conseguiu derrubar essa medida lá, da mesma forma como foi aplicada aqui, porque não tinha projeto nenhum, não tinha nenhum estudo técnico, né? Um estudo técnico é uma coisa básica em qualquer projeto de lei que se faz no município. Já visto daqui também não tem esse estudo técnico, entendeu? Bem. Então a gente vai estar observando esse de fato, observando de perto como é que vai se dar a execução desse projeto, porque essa taxa de lixo, eu não acredito que ela esteja da forma correta como deve ser. Porque eu já vi, já andei lendo algumas questões, e já o do Bolsa Família, por exemplo, que as pessoas que são inscritas no Cade Único, elas deviam ser isentas dessa taxa do lixo, e não estão sendo isentas, estão sendo cobradas. Realmente. Entendeu? E aí, você vê que tem uma taxa para o comerciante, diferenciada, tem uma taxa para residência. Exemplo, se você tem no seu lote 3 lojas, cada loja é R$40, no mínimo. Aí extrapola tudo, né? Você vai... Então, voltando na situação lá dos funcionários públicos, a valorização profissional está um pouquinho abaixo, né? Então, as pessoas vão até, quem sabe, buscar na iniciativa privada, porque desse jeito não dá para... Eu digo para você o seguinte, essas pessoas que vão, por exemplo, se vão se aposentar aqui nos próximos 4, 3 anos, elas não vão sofrer muito com essa demanda reprimida, não, com essa situação, não. Mas os novos concursados, as pessoas que entraram recentemente, eu digo assim recentemente, porque já vai fazer mais de 10 anos que foi feito um concurso público na nossa cidade. Hoje eu já vi que a demanda está muito reprimida, né? Uma cidade que todos os prefeitos, todos os gestores que passaram por Valparaíso fizeram concursos públicos. O gestor antigo não fez, ele ficou 2 mandatos e não fez concurso público. Vamos aguardar como é que vai ser feito o concurso público pela atual gestão. Mas a demanda hoje é muito reprimida. Então, essas pessoas que vão assumir nos próximos anos cargos públicos em Valparaíso de Goiás vão assumir uma situação muito crítica. Eu acredito que eles podem até assumir por um tempo, mas vão estar estudando para passar em outros concursos, porque da forma como o município vai estar falando que vai tratar os seus servidores municipais de uma extrema decadência. Muito bem. Da educação, né? Nós estivemos falando a outra vez que você esteve aqui, que temos boas estruturas, né, de colégio, né? Mas aí a gente volta mesmo na sua questão da valorização, né, do servidor. As escolas estão superlotadas, tem professores, estão sobrecarregados. Você acha que a gestão atual ela tem dado a devida atenção a esse setor? Eu digo para você o seguinte, que hoje a quantidade de alunos que está necessitando de vaga, principalmente no ensino básico, é gigantesca na nossa cidade, né? Nos últimos 10 anos, nos últimos 15 anos, só para você ter ideia, o governo estadual apenas construiu 3 escolas estaduais nessa cidade. Também há um déficit muito grande por parte de escola do governo estadual em Valparaíso de Goiás, né? E a quantidade de alunos hoje, assim, em salas de aula, eu conheço histórias aqui de Valparaíso de Goiás que tem, onde o máximo que pode se ter 35 alunos na sala de aula, nas medidas que o MEC exige. A gente sabe que não tem salas de aula aqui hoje que não estão cumprindo essa regra. Sim. Então, eu já me falaram que tem sala de aula com 42 alunos.
Quase o dobro. Quase que o dobro, entendeu? Então você vê como é que está a situação das nossas salas de aula hoje. Se você conversar com algumas diretoras, com algumas professoras, aqui mesmo no nosso bairro aqui, tem uma escola que ela está necessitando urgente de uma reforma. Entendeu? E essa reforma ela tem que sair urgentemente, porque quando chove, meu amigo, tem aluno que leva guarda-chuva para dentro da sala de aula. Não é brincadeira, não. Está séria. Entendeu? Então, assim, muitas escolas foram reformadas, mas a grande maioria hoje necessita de uma reforma ampla, de uma reforma profunda. Tem sala, tem escola aqui para você ver os banheiros onde as crianças fazem as suas necessidades. É decadente, é preciso que os pais tomem coragem e comecem a visitar, pai, você, paizinho e mãezinha, comece a visitar o banheiro que seu filho está usando hoje na escola onde você deixa ele. Preste atenção de que forma que esse banheiro está sendo tratado, de que forma... Vá lá, faça uma visita no banheiro da escola do seu filho. Aí você vai entender realmente o que eu estou falando. Eu estou pedindo para você, papaizinho e mãezinha, o retorno das aulas das crianças agora, vá no banheiro da escola do seu filho, para você ver como é que está a situação. Eu tenho entrado em algumas escolas, até por motivo de respeito mesmo à gestão da escola, eu não tenho feito essa divulgação. Mas você, como pai, como mãe, ou como a responsável dessa criança, tem todo o direito de pedir licença à diretora, à coordenadora, à secretária, ir lá no banheiro da escola do seu filho, veja de que forma que esse banheiro está. É de suma importância você fazer isso, porque quando você deixa seu filho na escola, você está deixando uma parte importante da sua vida lá. E é necessário que a gente tome providências com relação a isso nas nossas escolas. A estrutura da escola. Converse, papai e mamãe, com a diretora da sua escola, da escola do seu filho, com a secretária, com a coordenadora, e pergunte a eles como é que está a estrutura da escola, porque daqui a 3, 4 meses começa a chover de novo. Aí você vai ver o que ele vai dizer para você. E como vai a educação infantil? A gente não quer falar só de coisas negativas, né? É ruim, né? Mas sim, a gente está... Mas está fazendo um apanhado. Tipo assim, eu torço muito pela educação, né? Eu acredito que a educação, ela muda o rumo eu tenho certeza que ela muda o rumo de uma sociedade, né? Há uma demanda muito grande hoje por creche no município, né? De creche com tempo integral, principalmente, né? Então é uma demanda muito reprimida na nossa cidade, porque Valparaíso não é uma cidade comum. Valparaíso todo dia chega caminhão de mudança, né? Haja vista que, se eu não me engano, hoje, só do Minha Casa Minha Vida, o governo federal está entregando hoje, em Valparaíso, o ministro das cidades esteve aqui hoje, né? Entregou 960 unidades de moradia em Valparaíso. Você imagina quantas pessoas não vão vir para essas casas hoje em Valparaíso, para esses apartamentos? Então, todos os dias Valparaíso chega um caminhão de mudança. E é necessário que eu diga assim, mas quem tem culpa? A gestão municipal é ela que autoriza a construção das obras, né? Se ela autoriza, ela tem que cobrar das construtoras os espaços para que haja um posto de saúde, para que essas pessoas tenham lugar de onde colocar os seus filhos, porque isso é de responsabilidade do município. Se você autoriza a construir 1000 residências em Valparaíso, você tem que entender que ali no mínimo tem que se construir 2 escolas, um posto de saúde, para poder receber toda essa demanda. E eu não vejo isso, essa preocupação aqui dos nossos gestores da nossa cidade. Eu lembro que ali na frente do shopping, ali atrás, no fundo do McDonald's, se eu não me engano, são mais de 2.000 apartamentos, ela tinha que ter uma escola naquela região. Por que não foi reservado um espaço ali, em parceria com a construtora? Eu lhe dou a área para você construir, que não é dada, né? É cobrado os impostos, a construtora vai lá, compra o terreno, mas tem que ter a contrapartida Você não pode pegar as pessoas, jogar aqui em Valparaíso, sem dar uma estrutura adequada para as famílias, para as crianças, para o jovem, para o idoso. Tem que haver essa preocupação. E a Câmara de Vereadores também é responsável para que tenha esse olhar todo pela nossa cidade. Que é um trabalho deles, né? Que é um trabalho fiscalização, né? Para isso eles ganham muito bem. Com certeza. Né? Então, passando para mais um assunto, a visão de futuro e propostas. Lisanildo, olhando para frente, o que você acredita que Valparaíso precisa para fazer para mudar esse cenário de abandono e falta de planejamento? Qual deve ser a participação popular da população
e como cobrar a transparência da gestão que seja eficiente? Eu acho que você tem que procurar o político que você votou. O primeiro passo que a população tem que fazer é essa, né? Eu vejo assim, olhar para o futuro de Valparaíso, eu não vejo mais Valparaíso hoje sem um BRT, a extensão do BRT de Santa Maria até Lusiânia. Se falou-se há 2 anos atrás sobre isso, 1 ano atrás sobre isso, mas parece que os políticos da nossa região aqui, eles falam, aí esquece. Aí a comunidade se acostuma com aquela fala, ou se convence com aquela fala, e aí eles esquecem ali, já arrumam outro problema por lá. Entendeu? Hoje o BRT, eu acho que já tinha que estar em construção. Eu não sei como é que está a inserção desse projeto no PAC, né? Porque existia a ideia de colocar o orçamento da construção do BRT no PAC, né? E até agora eu não vi sair, não vi nem no papel. E tem coisas que você diz, está no papel. Esse daí eu não vi nem no papel. Nem no papel está ainda, né? No papel ainda está, né? Então, o futuro de Valparaíso, vamos torcer para que seja uma cidade pujante, porque Valparaíso é uma cidade pujante. Tem potencial. Tem um potencial gigantesco, uma cidade importantíssima para o eixo do estado do Goiás, né? Já vista que é a entrada sul da capital de Brasília, do Brasil, Brasília, né? Isso. Então, o que nós temos nessa cidade de Valparaíso hoje é uma infraestrutura totalmente decadente, que não tem drenagem de água em Valparaíso hoje. Quando chove, é uma caos. calamidade, entendeu? Se bem que hoje também em Valparaíso, além do Ministério da Cidade, do Ministro da Cidade ter vindo aqui, o Jadel Vieira, né? Ter vindo aqui em Valparaíso hoje, inaugurar essa quantidade de unidade de moradia hoje em Valparaíso, também vem trazer uma boa notícia para Valparaíso, que é a retomada do PAC, né? Que é no setor de chácara Anhanguera, né? Sim. Onde vai ser feita toda aquela drenagem de águas pluviais, asfalto, né? Coleta de esgoto, né? E há um montante de dinheiro hoje, se não me engano, de 94 milhões de reais, que já está em, acho que já se iniciou hoje a obra, né? Que hoje eu vi toda uma movimentação naquela região ali, eu não tive ainda como me situar direito do assunto, né? Mas eu estou torcendo muito para que aquele PAC realmente venha sanar aquela situação, porque ali é um dos maiores gargalos de Valparaíso hoje, aquela região do setor de chácara de Anhanguera, né? Porque ali é como se toda uma grande parte da água de Valparaíso, a água pluvial de Valparaíso, corresse toda para aquela região ali. E ali chega a arrastar carro, né? Toda a calamidade. Muitas das pessoas têm as suas casas tomadas pela força da água, porque quando chove é muita água mesmo naquela região, e eu tenho certeza que se aquele PAC for aplicado da forma correta, como a gente está torcendo que seja, vai trazer um alívio muito grande para aquelas pessoas que ali moram. Já vejo que ali moram aproximadamente 30 mil pessoas naquela região ali, uma quantidade muito grande de pessoas hoje que necessitam dessa obra do PAC. Muito bem. Tem que ter um olhar com carinho, né, para isso, essa situação, porque as pessoas elas sofrem muito ali. Conheço pessoas que têm casa em condomínio para ali que toda vez que chove a água entra, né? Uma calamidade. Isso. Então, voltando aqui para um assunto que eu já lhe perguntei da outra vez, né? Você pretende continuar participando ativamente da política da cidade? Existe algum projeto de continuar buscando uma vaga na Câmara? Como eu falei para o senhor daquela outra vez, eu não descarto essa possibilidade não, né? A gente mora numa comunidade que tem esse desejo, a gente conversa com muitas pessoas na rua, as pessoas explanam esse desejo para a gente. Eu fui muito bem votado aqui nessa comunidade, né? Graças a Deus, pelos amigos, pelas amizades que a gente tem, também que a gente demonstra essa vontade também de contribuir com essa comunidade, e a gente sabe que só com as forças do nosso braço a gente não consegue. Precisa de ter um agente político para fazer isso nessa comunidade, porque a política ela foi feita para isso, a política foi feita para que os homens, né, sejam agentes políticos nessas comunidades, sejam pessoas que venham transformar essas realidades. E a gente não faz isso sem a política, e a política não funciona sem as pessoas. Querendo ou não querendo, daqui a 3 anos nós vamos ter novas eleições em Valparaíso, né? Já em 2028, nós estamos em 2025, né? E vamos eleger prefeitos e vereadores de novo no nosso município.
E a gente, com certeza, se for da vontade de Deus, né, Deus nos permitir caminhar mais uma vez para esse sentido, nós vamos, não resta dúvida, não. Com todas as vezes que as pessoas me perguntam sobre isso, eu não tutubio, não, eu falo que sim. Sim, muito bem. Então é isso. Pois estamos conversando com o Luiz Anildo, já foi candidato por 3 vezes, já andou batendo na trave várias vezes, essas vezes, né? E tem o desejo de representar o povo de Valparaíso ali na Câmara Municipal. E eu, como pessoa que mora no mesmo bairro, sempre converso com ele, a gente vê isso, está no sangue, né? Então, hoje nós recebemos o Luiz Anildo. Muito obrigado pela sua participação aqui no Balanço Regional. Suas palavras foram importantes para despertar em nós, Luiz Anildo, a reflexão de cobrar mais responsabilidade das autoridades, né? Porque a gente sempre vê nas suas redes sociais, você sempre está mostrando algo, sempre está denunciando alguma coisa, cobrando, né? E é o que a gente não vê dos demais candidatos que foram candidatos que não se elegeram e mesmo dos que se elegeram, que é o papel deles. Você falou da palavra despertar, né? Sim. Eu acho que não sei se é no livro de Efésios, que diz: desperta, tu que dormes, Isso. levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá, ou te iluminará, né? Isso. Essa mesma frase eu falo para o cidadão de Valparaíso: desperta, cidadão de Valparaíso, entendeu? Abra os seus olhos, você é o agente transformador dessa cidade. O bem mais precioso que nós temos numa cidade é o cidadão, e você tem que ter entendimento desse valor que você tem. Você tem que mostrar para os políticos dessa cidade que você não tem só o valor do voto, você também tem o valor da necessidade, de uma lâmpada no porto da sua casa, de um asfalto de qualidade, de uma saúde que vem atender você e sua família, de uma educação de qualidade também. Eu fui até recentemente desafiado aqui por um servidor da prefeitura comissionado a agradecer o tapa-buraco que aconteceu no nosso bairro, e não está acontecendo, né? Tá tendo umas 2 semanas que eles estão aqui no tapa-buraco aqui no bairro Ipanema, mas eu quero lembrar ao nosso gestor municipal que ali no início do ano na escola estadual foi prometido um recapeamento em todas as ruas do bairro Ipanema. E esse recapeamento, mais uma vez, ele foi adiado em troca de um tapa-buraco. Na gestão passada, foi me mostrado na Secretaria de Obra, pelo atual gestor, que era secretário na ocasião, de quantas ruas iam ser recapeadas no bairro Ipanema. E mais uma vez esse recapeamento foi adiado. Eu quero dizer para os senhores que esse tapa-buraco, nesse momento, ele é muito bem-vindo, mas pela qualidade de asfalto que nós temos hoje no bairro Ipanema, o que nós estamos necessitando de fato de direito é do recapeamento nas nossas ruas, porque daqui a pouco, mais de 4 meses, vai vir a chuva e todo esse tapa-buraco que está aí hoje, vai ser mais uma vez arrancado, porque vocês tapam um buraco numa condição crítica, mas só que do lado ali daquele buraco que foi tapado, fica outra condição crítica que venha a ser removida já na próxima chuva. Vocês vão me dizer a quantidade de buraco que eu vou mostrar para vocês no mês de novembro, de dezembro, porque não está sendo feito da forma adequada como tem que ser feita. O que o Ipanema precisa, e não só Ipanema não, vários bairros da nossa cidade precisam de um recapeamento. Já vejo que está sendo feito recapeamento em alguns bairros, mas bairros selecionados por alguns políticos da nossa cidade, porque lá tem o seu representante, tem o seu vereador. Infelizmente, o bairro Ipanema não elegeu, nessa eleição passada, um representante para defender a sua comunidade. Mas eu vou torcer muito para que em 2028 isso aconteça. E o Ipanema tenha o seu vereador para reivindicar uma estrutura adequada e de qualidade para a nossa comunidade também. Muito bem. E você falando isso, a gente fica aqui meditando. Esse bairro é pequeno, não é grande. Arrumando, deixando arrumadinho, pronto, não tem muito problema.
E o certo é que já virou piada esse tipo de trabalho, né? É o asfalto Sorrisal. Quando chove, derrete todo. Eu não vou nem dizer asfalto Sorrisal, vou dizer tapa-buraco Sorrisal, né? Isso. Então, Luizanildo, das suas considerações finais, obrigado por ter estado conosco mais uma vez. Quero dizer a você que estamos sempre aqui à disposição, é sempre um prazer estar com você nesse espaço aqui, é um espaço democrático, eu já vi que você convidou várias pessoas aqui, e com certeza a porta do Balanço Geral não está aberta só para mim, está aberta para outras pessoas também. Até mesmo eles, com certeza, que venham questionar aquilo que a gente está debatendo aqui agora, com certeza você vai receber eles muito bem, porque sim, eu não conheço você de agora, eu sei que você é uma pessoa educada, é um respeitado também na nossa comunidade, e o mais eu só tenho que agradecer, amigo, por esse espaço aqui, e mais uma vez aqui eu me coloco à sua disposição aqui, e à disposição da nossa comunidade também. Tá bom, minha gente? Amém. Obrigado. Vamos precisar de ser mais vezes aqui, sim. E no próximo, não sei que dia ainda, a gente não marcou, mas o pastor Félix estará aqui também. Ah, bacana. Ele vai também estar falando sobre essas questões, isso né? É bom. Porque ele é um representante de classe também, um pastor, e ele vai também colocar suas posições aqui. É um líder religioso, respeitado na nossa comunidade também aqui. Ele também que mora numa comunidade muito carente, que é ali um Pacaembuzinho ali. Isso. E se a gente reclama de algumas necessidades, lá, meus amigos, a necessidade é tão grande que ele não tem nem necessidade para reclamar, porque ele já vive numa necessidade. É verdade. Então é isso. Então eu quero apenas falar para os nossos ouvintes, nos acompanhem aí, compartilhe, curta, comente, porque assim você nos ajuda. Nos siga, porque assim você nos fortalece esse trabalho, e a gente já aumentou bastante seguidores, mas queremos muito mais, tá? Mas divulgue esse trabalho, tá? E nós estaremos aqui sempre disposto a receber os representantes de classe, as pessoas que têm relevância aqui na nossa comunidade, pronto para receber. Então, que Deus abençoe. Mas você ouviu hoje, viu, o nosso amigo Luizanildo. Obrigado por nos acompanhar. Esse foi mais um episódio do Balanço Geral, ou Balanço Regional. Compartilhe esse conteúdo e continue cobrando uma Valparaíso melhor, tá bom? Continue cobrando, fiscalizando, mesmo que esse papel não tem quem faça, mas se eles não fizerem, o trabalho é nosso. Vamos fiscalizar, cobrar, porque senão as coisas elas vão continuar do mesmo jeito. Então, que Deus abençoe, até a próxima. Mais alguma coisa, Danilo? Tranquilo, só agradecer, meu. Então, Deus abençoe e até a próxima. Fique com Deus.